Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 23 de agosto de 2026. No cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou estender a trégua de 60 dias com relação ao conflito no Oriente Médio, adotando uma postura menos conciliatória. Como resultado, a cotação do barril de petróleo do tipo Brent voltou para próximo da casa dos $90. É bem verdade que na última sexta-feira o presidente do Irã defendeu o término do conflito, enquanto o país estiver numa posição de força de acordo com a sua visão. No entanto, isso não foi suficiente para conter o ceticismo por parte dos mercados, uma vez que ele não apresenta uma influência significativa dentro do regime. Outro destaque do ponto de vista do cenário internacional envolveu o aumento do limite de recompra de títulos da dívida americana, das chamadas Treasuries, conforme anúncio do Tesouro. Então, esse limite passará de 2 bilhões de dólares por operação para até 4 bilhões de dólares a partir de 9 de setembro. Isso foi feito, segundo o Tesouro, para dar liquidez às negociações. No entanto, nós precisamos contextualizar esse fenômeno. Considerando as Treasuries de 30 anos, o rendimento, o retorno, está aí na próximo da casa de 5,3%, que representa aí a máxima desde 2007. No caso dos títulos da dívida do Japão, os valores são os maiores em 3 décadas. Isso também ocorre em certa medida com relação aos principais países europeus, Reino Unido, França, Alemanha, com recordes em pelo menos 15 anos. Isso diz respeito, pessoal, tanto a preocupações do ponto de vista fiscal, do equilíbrio das contas públicas, da insuficiência de impostos para fazer frente aos gastos públicos e esse contexto geopolítico bastante desafiador, envolvendo não só a guerra no Oriente Médio, como também o conflito entre Rússia e Ucrânia e toda a preocupação que surge em função de uma possível disrupção com relação a oferta, a distribuição de alimentos no mundo. E é claro que isso também traz severas implicações do ponto de vista da alocação de recursos do ponto de vista global, do ponto de vista mundial, uma vez que esses juros elevados tendem a diminuir o apetite ao risco por parte dos investidores envolvendo, por exemplo, investimentos em ações ou outras possibilidades em termos de renda variável. Ainda com relação ao cenário internacional, a China divulgou diversos indicadores econômicos relativos ao mês de julho de 2026 e que corroboram a fraqueza do crescimento da atividade econômica chinesa. Então, tanto a produção industrial, quanto as vendas do varejo, quanto também os investimentos em ativos fixos vieram abaixo das expectativas, inclusive com novos sinais de enfraquecimento do setor imobiliário. E aqui a grande novidade envolveu a manifestação do vice-ministro de Finanças de Economia da China, que defendeu medidas com relação ao fortalecimento da demanda interna, da demanda doméstica e também uma maior coordenação entre as políticas fiscal e monetária. Então, naturalmente, isso alimenta as expectativas com relação então a novos estímulos que venham a ser adotados por parte do governo chinês nas próximas semanas, nos próximos meses, até para que a China consiga então entregar a sua meta de crescimento do PIB entre 4,5% e 5% estabelecida aí para o ano de 2026. E para finalizar, aqui no Brasil, uma agenda de indicadores econômicos relativamente fraca. Tivemos aí no início da semana o IBC, o Índice do Banco Central de Atividade Econômica para o mês de junho de 2026. Houve aí uma queda de 0,6% em relação a maio, na série com ajuste sazonal. O mercado esperava uma queda um pouco menor de 0,5%. De acordo com as aberturas setoriais, tivemos quedas tanto do ponto de vista da indústria quanto também do serviço, enquanto a agropecuária subiu 1%. O IBC ex-agro, ou seja, excluindo então o setor primário, registrou então uma contração de 0,9%, ou seja, os setores cíclicos foram os principais responsáveis então por esse declínio.
No comparativo do segundo trimestre em relação ao primeiro, a expansão foi de somente 0,2%, ou seja, bem menor em relação aos 1,2% verificados no primeiro trimestre. Nessa mesma métrica, o monitor do PIB, calculado pela FGV, sinalizou aí para um crescimento de 0,3%. Então, o PIB efetivo a ser divulgado pelo IBGE nas próximas semanas, nos próximos dias, não tende a ficar muito distante em relação a esse patamar entre 0,2% e 0,3%. Pode ser um pouquinho acima disso, talvez um pouquinho abaixo, mas não ficará muito distante em relação a esses sinais, a esses termômetros então que já foram divulgados. E isso então reforça aí para um quadro de desaquecimento da atividade econômica brasileira e que tende a continuar aí ao longo do segundo semestre de 2026. E com relação então à estimativa para o ano de 2026 como um todo, reforça também um certo viés de baixa em relação ao prognóstico aí de crescimento de cerca de 2,1%. E então vamos acompanhar aí a próxima rodada de indicadores para saber se isso efetivamente vira um novo prognóstico, uma nova previsão a ser divulgada aí nas próximas semanas. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.